queda dos Habsburgo, o preço do sangue azul. A gente já viu ontem como os Habsburgos espanhóis transformaram o conceito de família unida em um verdadeiro experimento genético desastroso. Mas se você achou que os austríacos seriam diferentes, bom, digamos que a criatividade nunca foi o forte dessa família e dinastia. Enquanto a Espanha afundava, os Habsburgos da Áustria estavam ocupados expandindo seu império e acumulando inimigos por toda a Europa. Mas claro, eles também estavam acumulando algo muito mais problemático: mutações genéticas. Porque, apesar de terem um império gigantesco, suas opções para casamento continuavam limitadas à própria família. Hoje, a gente vai acompanhar o outro lado dessa história e descobrir como os Habsburgo austríacos tentaram manter o controle da Europa e ao mesmo tempo destruíram a própria linhagem com casamentos repetidos, decisões políticas duvidosas e um imperador cuja grande ambição na vida era comer bolinhos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai finalizar essa saga insana da família que conseguiu a proeza de dominar metade do continente e depois implodir por insistir em manter o poder dentro do próprio DNA. Então pega o seu café e vem comigo, porque essa história tem guerras, traições e um desfecho que mudou a Europa para sempre. Enfim, enquanto a Europa e a Espanha principalmente estavam em declínio, a Áustria estava crescendo. Os Habsburgo austríacos enfrentaram 3 grandes desafios: turcos otomanos que tentavam conquistar a Europa Central, protestantes alemães que ameaçavam a autoridade católica dos Habsburgo e a França de Luís XIV, que tentava impedir o domínio austríaco na Europa. O homem que enfrentou tudo isso foi Leopoldo I. Ele governou por quase 50 anos e passou a maior parte desse tempo em guerra. Ele derrotou os turcos otomanos no cerco de Viena, salvando a Áustria de uma invasão islâmica. Lutou contra Luís XIV da França para impedir que a França dominasse a Europa e entrou na Guerra de Sucessão Espanhola, tentando manter o trono espanhol da família. Além das batalhas, ele também seguiu a tradição familiar de casamentos consanguíneos. Sua esposa, Margarida Teresa da Espanha, era sua sobrinha e prima ao mesmo tempo. Eles tiveram 4 filhos, mas apenas um sobreviveu. A Margarida Teresa morreu aos 21 anos, provavelmente por complicações decorrentes da consanguinidade. E assim, os Habsburgos austríacos continuaram acumulando poder e problemas genéticos. Após a morte do Leopoldo I, quem assumiu o trono foi seu filho José I. Ele assumiu o trono com uma grande vantagem. Ele não precisava reconstruir um império destruído por guerras, como seus antecessores. A Áustria já era uma potência e ele queria expandir ainda mais seu território. Seu principal desafio foi a Guerra de Sucessão Espanhola, que acabou em 1714, na qual os Habsburgos austríacos tentavam impedir que a dinastia Bourbon tomasse o controle da Espanha. José I era um reformista, tentando modernizar o governo e fortalecer o exército austríaco, mas enfrentou um problema bem grande: a varíola. Ele morreu em 1711 sem deixar filhos homens, e, como se a dinastia já não tivesse problemas suficientes, isso fez com que seu irmão mais novo, Charles VI, herdasse o trono em meio a uma das maiores crises políticas na história da Áustria. Se há um imperador Habsburgo que define bem a frase "o destino gosta de brincar com a gente", esse imperador é o Charles VI. Desde cedo, ele foi preparado para governar a Espanha, não a Áustria. Na Guerra da Sucessão Espanhola, ele era o candidato dos Habsburgo para assumir o trono espanhol no lugar de Filipe V da França. O problema é que a Áustria perdeu a guerra e o Filipe V se tornou rei da Espanha. E para piorar, com a morte repentina do José I, o Charles VI foi forçado a assumir o trono austríaco, algo que ele não esperava e nem desejava. Mas ele tinha uma missão pessoal acima de qualquer coisa, como todos os Habsburgo: garantir que sua linhagem continuasse no poder. Mas apesar das tentativas, ele só teve filhas, e a sucessão feminina não era bem aceita na Europa daquela época. Foi aí que ele criou a Pragmática Sanção de 1713,
um documento que dizia que suas filhas podiam herdar o trono austríaco caso ele não chegasse a ter filhos homens. Na teoria, parecia até uma boa solução, mas na prática ninguém levou essa lei a sério. E assim que ele morreu em 1740, os vizinhos da Áustria tentaram se aproveitar da situação e isso desencadeou a Guerra de Sucessão Austríaca. A sucessora do Charles VI foi sua filha Maria Teresa, que teve que lutar pelo trono com unhas e dentes. E para surpresa de todo mundo, ela venceu. Maria Teresa da Áustria não era apenas a primeira mulher a governar os domínios Habsburgo, mas também uma das monarcas mais importantes da história europeia. Desde o momento em que assumiu o trono, ficou claro que ninguém dava nada para ela. Os reis vizinhos achavam que a Áustria não sobreviveria com uma rainha no poder. A Prússia, liderada por Frederico II o Grande, aproveitou a situação para atacar e tomar a rica região da Silésia, além da França e da Baviera, que também queriam pegar uma fatia do Império Austríaco. Mas a Maria Teresa não estava disposta a perder tudo sem lutar. Ela reorganizou o governo, fortaleceu o exército, garantiu alianças diplomáticas estrangeiras, incluindo um pacto com a França e instituiu reformas econômicas e militares que tornaram a Áustria mais forte que nunca. Assim, ela manteve o trono e consolidou o poder Habsburgo por mais 4 décadas. Claro que ela perdeu a Silésia para o Frederico II, mas, em geral, seu governo foi uma grande vitória. E ao mesmo tempo que ela fortalecia a Áustria, ela transformava a Europa com seus casamentos políticos. Ela teve 16 filhos, e cada um deles foi usado como uma peça de xadrez na política europeia. José II herdou o trono austríaco, continuando suas reformas. Leopoldo II tornou-se grão-duque da Toscana e depois imperador do Sacro Império Romano. Maria Carolina se casou com o rei de Nápoles. Maria Cristina governou os Países Baixos austríacos. E Maria Antonieta se casou com Luís XVI da França, para selar a aliança entre a Áustria e a França. Maria Teresa, então, fortaleceu a Áustria, mas o maior desafio ainda estava por vir. O século XIX traria revoluções, guerras e nacionalismos que acabariam destruindo o império. E o primeiro a enfrentar essa nova era o seu filho e sucessor, José II. Se a Maria Teresa era pragmática e tradicional, o seu filho José II era o completo oposto. José II da Áustria era um entusiasta do iluminismo, acreditando que a razão e a ciência deveriam governar acima da religião e tradição. Ele queria transformar a Áustria em um estado moderno com leis justas e menos poder para a aristocracia. Então, decretou centenas de reformas radicais, eliminando a servidão, restringindo o poder da igreja e centralizando o governo. Parece ótimo, mas ninguém gostou. Ele acabou morrendo em 1790, frustrado e sem ver suas reformas iluministas darem certo. Seu irmão mais novo, Leopoldo II, assumiu o trono, e sua primeira missão foi acalmar os nervos. Então ele reverteu algumas das reformas mais radicais, principalmente aquelas que irritavam os nobres e a igreja, e tentou negociar com a França revolucionária, mas as tensões só aumentaram. Enfim, o Leopoldo II não teve muito tempo para governar. Ele morreu apenas 2 anos depois, em 1792, e o trono passou para o seu filho Francisco II. E foi aí que os Habsburgo entraram em uma nova era de desafios monumentais. Se havia um monarca azarado na história dos Habsburgo, esse monarca era o Francisco II. Ele assumiu o trono justo quando Napoleão Bonaparte começava a espalhar o caos pela Europa. E como você já deve saber, a Áustria foi um dos principais inimigos do Napoleão e lutou contra ele em várias ocasiões. Ele acabou perdendo diversas batalhas, como Austerlitz, uma das maiores vitórias do imperador francês, e acabou forçado a dissolver o Sacro Império Romano Germânico em 1806, um sistema que existia há quase 1000 anos. Sem o Sacro Império, Francisco II teve que reinventar o que restava do seu domínio. Ele criou o Império Austríaco, um estado mais centralizado, tentando manter a ilusão de que os Habsburgo ainda tinham o mesmo poder de antes. Mas a verdade era que a Áustria estava cada vez mais fraca. Em 1815, o Napoleão foi derrotado e a Áustria sobreviveu. Mas a partir desse ponto, o Império começou a entrar em declínio.
Francisco II governou até 1835, quando morreu e foi sucedido por seu filho Fernando I. E é aqui que a história fica interessante e bizarra. Se os Habsburgo tinham um talento especial para criar monarquias questionáveis, o Fernando I foi um caso à parte. Ele não foi um imperador estrategista, nem um líder carismático. Na verdade, ele mal conseguia governar. E mesmo assim, ele permaneceu no trono por 13 anos. Fernando nasceu em 1793, filho de Francisco II, o imperador, e da princesa Maria Teresa das Duas Sicílias. E como já era tradição da família Habsburgo, seus pais eram primos de primeiro grau. Isso significava que Fernando herdou o pacote completo de mutações genéticas, incluindo hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro, que causava uma cabeça muito grande, epilepsia severa, dificuldade para falar e raciocinar e, claro, a mandíbula Habsburgo, porque não podia faltar. Seu pai, o Francisco II, até tentou educá-lo para governar, mas os tutores rapidamente perceberam que o Fernando não tinha a menor capacidade para administrar um império. Um deles chegou a relatar que o príncipe mal conseguia formular frases completas, mas, como os Habsburgo preferiam manter o poder na família a qualquer custo, ele foi coroado imperador da Áustria em 1835, após a morte de seu pai. E aí começou um dos reinados mais bizarros da história austríaca. Fernando I não tomava decisões políticas. Ele era basicamente um fantoche nas mãos de seus ministros, especialmente do seu chanceler, que governava em seu nome. A maioria dos documentos oficiais nem sequer era apresentada a ele, porque ninguém queria correr o risco dele assinar algo sem entender o que estava fazendo. E os poucos momentos de interação política geraram algumas das falas mais absurdas da monarquia europeia. O historiador A.J.P. Taylor registrou uma única frase coerente que o Fernando I teria dito: "Eu sou o imperador e eu quero bolinhos." Sim, essa foi a grande contribuição ao trono austríaco. E quando ele não estava exigindo bolinhos, ele adorava sentar dentro de uma cesta de lixo e rolar pelo chão do palácio, porque aparentemente era sua ideia de diversão real. E acredite, esse homem, entre aspas, governou um dos impérios mais poderosos da Europa por mais de uma década. Mesmo com seus problemas de saúde, o Fernando foi casado em 1831 com a Maria Ana da Sardenha, uma princesa de 28 anos. O casamento, como esperado, não gerou herdeiros, até porque o Fernando passou boa parte da sua noite de núpcias tendo convulsões. Mas o que realmente encerrou seu reinado não foram seus problemas de saúde, e sim as revoluções de 1848, que foram movimentos revolucionários que explodiram em toda a Europa, exigindo mais liberdade, constituições e fim dos governos absolutistas. Por exemplo, na França, o rei Luís Felipe foi derrubado. Na Itália e na Alemanha, revoltas ameaçavam o poder das monarquias. E na Áustria, os cidadãos perceberam que tinha um imperador que não sabia governar. O império, então, entrou em colapso interno. E a família Habsburgo precisava de um imperador mais forte para evitar o pior. Então, discretamente, o Fernando foi convencido a abdicar. Em seu lugar, assumiu o Francisco José, seu sobrinho de apenas 18 anos, que governaria a Áustria pelos próximos 68 anos, o marido da Sissi. O Fernando I passou o resto da vida em confortável exílio em Praga, onde continuou pedindo bolinhos sempre que possível. Ele morreu em 1875 aos 82 anos, deixando para a história o legado de um dos imperadores mais inusitados que já existiram. Se o Fernando I foi um imperador que ninguém levava a sério, o Francisco José foi aquele que passou a vida tentando consertar o estrago. Quando ele assumiu o trono em 1848, a Áustria estava à beira do colapso, com revoluções em toda parte. E assim começou um dos reinados mais longos da história europeia, 68 anos no poder. Ele esmagou as revoluções de 1848, restaurando a ordem com a ajuda dos russos, centralizou o governo e tentou modernizar o exército, mas sempre foi um monarca muito autoritário e inflexível. Ele também perdeu a Guerra Austro-Prussiana, que fez a Áustria perder a sua influência sobre os estados alemães.
E foi depois dessa derrota que ele percebeu que ele precisava fazer mudanças drásticas. O império era grande demais, cheio de diferentes grupos étnicos que queriam autonomia. E sua solução foi criar o Império Austro-Húngaro em 1867. Então, nesse ano de 1867, Francisco José assinou um acordo com os húngaros, criando a monarquia dual, na qual a Áustria e a Hungria passariam a ser dois reinos separados, mas com o mesmo imperador. A Hungria ganharia autonomia, mas continuava sob o domínio dos Habsburgo. Parece bom, mas as outras etnias, tchecos, eslavos, croatas, romenos, continuaram sem direitos. Então, só os húngaros ficaram satisfeitos e os outros totalmente insatisfeitos. E com o nacionalismo crescendo na Europa, era questão de tempo até esse arranjo desmoronar. Mas antes que isso acontecesse, o Francisco José ainda teria que lidar com uma tragédia pessoal atrás da outra. A morte de seu herdeiro, o príncipe Rodolfo, que pode ter sido assassinato ou suicídio, a gente tem vídeo aqui, seu relacionamento com a sua esposa Cici, que não queria saber de ajudar, entre outros. Você pode inclusive ver no vídeo que eu falo sobre a verdadeira Cici, que está aqui na playlist Áustria-Hungria. E claro que a gente não pode esquecer de seu sobrinho e herdeiro Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado em 1914 e esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial e início do fim do Império Austro-Húngaro. Francisco José não viveu para ver o fim da guerra. Ele morreu em 1916 com 86 anos e o trono passou para Charles I, o último imperador da Áustria. Mas a essa altura o império já estava condenado. E em novembro de 1918, com a derrota na guerra, o Império Austro-Húngaro desapareceu. Ele foi forçado a abdicar e se exilou na Suíça, marcando o fim de 6 séculos de domínio Habsburgo. A Áustria e a Hungria se tornaram repúblicas e a monarquia foi oficialmente abolida. E assim, chegava ao fim a dinastia que governou metade da Europa, mas que nunca conseguiu resolver seus problemas internos familiares. Enfim, se existe uma lição da história dos Habsburgo, é essa. Se você quer manter o império, talvez não seja uma boa ideia você estar com a mesma árvore genealógica. Bora diversificar. Mas e aí? O que você achou dessa saga absurda? Você já conhecia esses detalhes sobre os Habsburgo? E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.